2017. Ano da Palavra. Os pentecostais proclamam um Deus que é próximo, um Deus cujo poder pode e deve ser experimentado aqui e agora. Biblicamente embasado, historicamente preciso, teologicamente consistente. Pentecostes, essa história é a nossa história, de Robert Menzies. Peça já o seu, um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 9. Em tempos de violência cibernética. A paz do Senhor, chegamos à 9ª lição do trimestre, dando continuidade ao tema que havíamos tratado na lição 8, nós vamos falar agora sobre em tempos de violência cibernética. Falamos sobre a violência urbana na lição passada, agora nós vamos falar sobre violência cibernética. Isso porque é inegável que nós vivemos, após a revolução da informação, vivemos um momento em que os meios digitais, o mundo virtual, faz parte da nossa vida, faz parte das nossas atividades, grande parte do nosso comportamento, muito daquilo que nós realizamos na atualidade, adquirir coisas, comunicar com as pessoas, nós utilizamos a internet. E por conta disso, com o crescimento dessa utilização dos meios digitais, com a utilização cada vez em maior escala da rede mundial de computadores, é inegável que também no meio digital nós tenhamos algum tipo de violência. E esse tipo de violência acontece através de ameaças, acontece através de golpes, acontece através de roubo de informações, enfim, novos tempos em que nós chegamos, e isso exige da nossa parte uma reflexão sobre as consequências dessa violência também no ambiente virtual. Cabe dizer aos nossos alunos que essa violência, embora ela seja praticada no ambiente virtual, é uma violência real, as pessoas são afetadas. Do ponto de vista psicológico, algumas pessoas perdem dinheiro quando têm as suas contas invadidas, quando senhas são roubadas. No âmbito da honra, da moralidade, também as pessoas são afetadas quando são divulgadas informações inverídicas sobre determinada pessoa. Enfim, essa violência é chamada de violência cibernética, mas afeta drasticamente as pessoas. Primeiramente, aqui nós temos o primeiro tipo de violência que eu quero tratar nessa lição, e consta do conteúdo da lição, é sobre o chamado bullying. O bullying, nós sabemos, tem como conceito um conjunto de maus tratos, ameaças, coações ou outros atos de intimidação física ou psicológica, exercido de forma continuada sobre uma pessoa mais fraca ou mais vulnerável. Então, o que é o bullying? Nós conhecemos o bullying como um ato de intimidação. É mais comum nas escolas, quando colegas de sala provocam de maneira reiterada, apelidando um determinado jovem, um determinado adolescente, uma determinada criança. Isso é chamado de bullying. As pesquisas indicam que nós temos cada vez mais esse tipo de comportamento, esse tipo de prática nas escolas. Uma pesquisa que foi realizada no Brasil aponta que 1 em cada 6 jovens já tiveram algum tipo de situação que envolveu a prática do bullying, ou seja, 1 em cada 6 jovens foi vítima de bullying. Em se tratando da internet, nós temos o chamado cyberbullying, que é exatamente o bullying praticado na internet. E
é realmente uma conduta constante, nós presenciamos isso, principalmente com a proliferação das redes sociais. As redes sociais, nós vamos estudar isso na próxima lição, estabeleceram um novo tipo de relacionamento. A juventude, os adolescentes, até mesmo crianças estão inseridos dentro desse tipo de comunidades, são feitas amizades, são divulgadas informações, são compartilhados dados e também fotos, enfim, eventos que afetam a vida da pessoa. E muitas vezes, essas informações que são compartilhadas nas redes sociais, elas muitas vezes acabam afetando a honra, a integridade de uma determinada pessoa, um tipo de intimidação pejorativa. E além daquilo que acontece no bullying normal, que é a propagação de uma dada informação, de uma intimidação, de um apelido de uma pessoa, um fato de uma determinada pessoa que a expõe a uma situação vexatória, nas redes sociais, no ambiente da internet, isso é muito maior. Os efeitos são muito mais drásticos diante da quantidade de pessoas que acessam hoje as redes sociais. Nós temos meios de comunicação aí que são as mensagens, meios que transmitem mensagens, e essas informações se propagam com uma grande velocidade. E dentro disso acaba acontecendo o chamado cyberbullying. As pessoas são afetadas. E com relação a isso, agora trazendo para a conduta cristã, é necessário que se aborde esse tema, porque algo que está acontecendo. Os jovens, a grande maioria, inclusive dos seus alunos, certamente fazem parte de uma comunidade ou têm como comportamento acessar a internet. Os seus amigos acessam também a internet e certamente eles vivenciam esse tipo de situação. Então, primeiramente, é recomendável que você traga um debate para a sala de aula sobre a realidade do cyberbullying, e daí, na sequência, nós podemos caminhar para extrair das Escrituras Sagradas algumas recomendações acerca desse tema. E eu lembro aqui uma passagem bíblica que está em Provérbios 26, os versos 18 e 19, que diz o seguinte: como louco que solta faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Então, geralmente, o bullying e também o cyberbullying, ele é iniciado como uma prática de brincadeira, uma atividade jocosa que traz consequências gravíssimas, muitas vezes psicológicas, sobre a vida da criança, do jovem, do adolescente, e isso vai perdurar por toda a vida. E geralmente aquele que provoca esse tipo de dano acredita que isso é um tipo de brincadeira, que não vai afetar, ou seja, entende que é algo para o puro divertimento. Mas nós estamos observando aqui que o bullying ele tem consequências, afeta a pessoa. Então, ao lermos Provérbios aqui, capítulo 26, versos 18 e 19, nós precisamos chamar a atenção da nossa juventude para dizer que brincadeiras, seja no ambiente físico, mas também no ambiente virtual, tem os seus limites. Esse é um tipo de coisa que não pode se brincar. Não se brinca com os sentimentos, não se brinca com a imagem das outras pessoas. É muito comum, inclusive, acontecer o chamado efeito manada. O que é o efeito manada? Em condições normais, um jovem ele não praticaria determinado ato. Mas quando seus amigos, o seu grupo, outras pessoas praticam, ele vai na sequência, como se fosse um comportamento de manada, como realmente animais, o termo vem de um comportamento animal, e ele acaba entrando na onda e também realiza aquele ato. E isso acontece em relação ao bullying. Então precisamos parar para refletir sobre esse assunto. Bullying é um negócio sério e nas Escrituras Sagradas nós vamos encontrar uma recomendação muito interessante para a juventude cristã que penso que se aplica aqui também, que é uma passagem muito conhecida quando nós falamos com a juventude, que Paulo escreve para Timóteo na sua primeira epístola, no capítulo 4 e o versículo 11, versículo 12, em que ele diz: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Chama atenção aqui, inicialmente, o seguinte,
que o jovem, ele deve ser exemplo dos fiéis. Primeiro, na palavra, ou seja, palavra aqui diz respeito ao vocabulário mesmo, daquilo que a juventude diz, daquilo que ela verbaliza através das palavras. E o outro aspecto aqui, o jovem deve ser exemplo no trato, ou seja, no relacionamento com as pessoas. Então, espera-se de um jovem cristão que foi transformado e que teve a sua vida purificada e transformada pela palavra de Deus, que não pratique nenhum tipo de ato como esse, que é o bullying. E mais do que isso, além de não praticar, o jovem cristão, ele deve ser aconselhado a romper com esse tipo de prática quando ele percebe que um amigo, um colega de sala, um colega que faz parte do convívio dele está realizando esse tipo de conduta com relação a outra pessoa na internet. Então, o jovem cristão, além dele não fazer, ele deve intervir em situações como essa, exatamente para proteger aquele que está sofrendo um tipo de assédio. Porque o bullying, nós temos casos que já foram documentados, o bullying ele tem um efeito tão grande psicológico na vida daquele que é assediado, que muitos jovens, muitos adolescentes acabam praticando até mesmo suicídio. Então, volto a dizer, e é necessário que se destaque isso nessa exposição, nesta aula, que bullying é um negócio muito sério. Mas, além desse tipo de violência que acontece na internet, nós vamos perceber que existem também outras atitudes que se enquadram dentro dessa categoria que nós estamos chamando nesta aula, que é a violência cibernética, ou seja, a violência praticada no ambiente da internet. Um outro tipo de crime, e agora inclusive punido pelo Código Penal, são os crimes contra a honra, como a injúria, como a calúnia, como a difamação. Isto é, quando nós atribuímos um fato a alguém, quando nós falamos que uma pessoa cometeu algum tipo de crime quando ela não cometeu, ou quando há uma exposição, há uma difamação à boa honra de determinada pessoa. Todo esse tipo de atitude é enquadrado como crimes contra a honra. Obviamente que o cristão não pode ingressar nesse tipo de atitude, porque desonra, inclusive, contra o nosso testemunho cristão na sociedade. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, né? Muito cuidado, e isso deve ficar muito claro aos seus alunos, muito cuidado na utilização das redes sociais. Nós vamos aprofundar na próxima aula sobre as redes sociais, mas nesse ponto é necessário chamar a atenção para o cuidado que se deve ter em relação a como se trata as outras pessoas na internet. Uma outra forma de violência muito comum, e é um tipo de violência trágico, que é a pedofilia. A pedofilia, ela já existia antes da internet, desde que o homem existe e desde que, na verdade, o pecado foi introduzido na vida humana, nós vamos perceber que há um desvirtuamento da utilização natural do corpo e do relacionamento sexual. E a pedofilia é uma perversão grave. Geralmente se entende que a pedofilia é um sentimento erótico, um desejo de adultos para manterem relação sexual com crianças. Obviamente que é algo abominável aos olhos do Senhor, algo que contraria a palavra de Deus. Embora essa conduta, essa prática já existisse antes da internet, após a internet, após essa facilitação pelos meios digitais, nós vamos ver uma proliferação desse tipo de conduta. Tanto assim que nós chegamos ao conhecimento através de noticiários, de redes de pessoas que praticam esse tipo de conduta, que é a pedofilia. Pedofilia, é importante dizer que a troca de informações, imagens, vídeos envolvendo a sexualidade de crianças e adolescentes, olha só, caracteriza o crime de pedofilia. Então, troca de informações de crianças e adolescentes que envolvam a sexualidade de crianças e adolescentes é considerado como crime de pedofilia. Isso é trágico. Então, a internet, ela tem muita coisa boa, mas infelizmente o homem caído, afastado de Deus, como resultado do pecado alojado no seu coração, acaba
praticando esse tipo de conduta. O cristão deve combater esse tipo de prática, além de não acessar conteúdos imorais, sites que sejam inadequados para o cristão. Ao perceber qualquer tipo de situação que transmita esse tipo de informação, é necessário que se denuncie esse tipo de prática. Inclusive, é uma forma de combater a violência cibernética quando nós denunciamos às autoridades. Então, nós temos essa responsabilidade. Por fim, eu menciono também outro tipo de violência cibernética, que são os chamados crimes informáticos. O que são os crimes informáticos? Eu estou aqui me referindo ao roubo de informações, eu estou me referindo quando um hacker ele capta dados de cartões, senhas, para ter algum tipo de lucro financeiro com esse tipo de conduta. Cada vez mais comum, e acerca desse ponto nós precisamos, como crentes, nos precavermos cada vez mais, adotarmos todos os mecanismos de segurança ao utilizarmos a internet. Então, você tem uma aula ideal para tratar de um assunto que faz parte da vida da juventude. Os jovens utilizam as redes sociais, os jovens estão inseridos nesse contexto da internet, então são problemas que afetam a sociedade em geral e o cristão também está sendo afetado por isso. Então, nós temos a oportunidade de esclarecer esses pontos com eles e assim mudar de alguma maneira algumas perspectivas e chamá-los a uma atuação concetânea com a palavra, para que eles testemunhem, né, para que eles demonstrem para as pessoas que agem de maneira diferenciada. Amém? Eu espero que você tenha sido abençoado. São algumas dicas, nós lembramos que essas videoaulas, elas não têm o objetivo de esgotar os temas que são tratados aqui nas lições, é claro, é somente um aspecto ou alguns aspectos que nós reputamos de importância maior para você que é professor, professora da escola dominical, o superintendente da escola bíblica dominical. Lembrando, o livro também está à sua disposição, Seguidores de Cristo Testemunhando numa Sociedade em Ruínas, é um livro que tem mais conteúdo além daquele que já consta na lição e vai trazer subsídios para você ter uma aula abençoada. Que Deus te abençoe e espero te ver na próxima lição. Até lá, Deus te abençoe. CPAD, a editora da Escola Dominical.